Jai Shri Radhe, da Braça de Buri Boranda, continuamos a leitura do belíssimo Shri Ramananda Samvad, Shri Chaitanya Charitamrita, capítulo 8º, Madhya Lila, com os comentários dulcíssimos de Shri Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, nosso amado e eterno Gurudev. Então agora verso 254. Qual é o melhor assunto para se ouvir? Shavana Madhya Jive Kon Shesta Shavana Radha Krishna Prema Keli Kana Rasayana. Shriman Mahaprabhu perguntou: de todos os assuntos que há para ouvir, qual deles é o melhor para o ser vivo? Shri Ramananda Rai respondeu: ouvir a respeito dos relacionamentos amorosos de Shri Radha Krishna, o que é como um tônico medicinal para os ouvidos, Karna Rasayana, é o melhor de todos. Jai Shri Radha. Comentário de Shri Gurudeva. Para não falar das divas, o próprio Rasika Shekhara, Shri Krishna, ouve as canções descrevendo seus próprios relacionamentos amorosos. Depois de tomar sannyas completa, Shri Bhaktivinoda Thakur viajava na direção de Shri Vrindavan, cantando sobre os doces passatempos amorosos de Shri Radha Krishna. Não conseguindo se controlar, Shri Krishna começou a segui-lo, ouvindo o canto de Shri Bhaktivinoda Thakur. Eventualmente, aquelas canções foram compiladas e transformadas num livro do mesmo Shri Bhaktivinoda Thakur, e essas canções se intitularam, esse livro se intitulou Shri Krishna Shri Krishna Karnamrita, significando aquilo que derrama néctar nos ouvidos do próprio Krishna. Os relacionamentos amorosos de Shri Radha Krishna são comparados ao Rasayana, ao mais vital de todos os Rasayanas, ou tônico restaurador da vida. Shavana, ou ouvir, é de duas categorias, Vichara Pradhana e Ruchi Pradhana. Em Vichara, que significa análise ou deliberação, Pradhana, ou seja, em Vichara Pradhana, o ouvinte está cheio de dúvidas, assim como Arjuna. Em Ruchi Pradhana, o ouvinte não tem dúvidas quanto às declarações das Escrituras e ouve as descrições das qualidades do Senhor com grande gosto, se saboreando muito. Shri Narada é um exemplo disto. Ele também está escrito o seguinte, está no Srimad Bhagavatam: Vikriditam Rajavadu Biridam Chavishno Shradam Vito Nushinuyad Atavanayed Yaha Bhaktim Param Bhagavati Pratilabhya Kaman Hridrogama Shapahino Tyatirena Dhira. Ó Parikshit, uma pessoa grave que fiel e continuamente ouve as narrações dos passatempos transcendentais daquele Bhagavan, que Bhagavan Shri Krishna realizou com as mocinhas de Braja, e depois descreve esses passatempos da maneira apropriada, alcança a devoção suprema aos pés de lótus de Bhagavan. Essa pessoa rapidamente liberta-se das doenças do coração, que são transformações da luxúria. Jai Shri Radha. Verso 255. Qual é o objeto mais adorável? Upasyera Madhyekon Upasya Pradhana Shrestha Upasya Yugala Radha Krishna Nam. Shriman Mahaprabhu perguntou: entre todos os objetos adoráveis, qual é o melhor? Shri Ramananda Rai respondeu: os santos nomes de Shri Radha Krishna são o principal objeto adorável. Shri Raghunatha Dasa Goswami diz: Radheti Nama Nava Sundara Gita Mugdam Krishneti Nama Madhurad Bhuta Gada Rupam.
Sarvakshanam Surabhiraga Himena Ramyam Kitva Tadeva Pibame Rasane Shuddharte. Então isso é Srila Raghunadas Goswami no Abhishta Suchana. Ele diz: o nome Radha é assim como um agradável e viçoso néctar que encanta a mente. E o nome Krishna é como leite condensado, espesso e impressionantemente doce. Ó língua torturada pela sede, misture esses dois nomes, acrescente o gelo fragrante de Anuraga e continuamente beba este suco maravilhoso. Jai Shri Radhe. Srila Narottam Das Thakur também diz: Radha Krishna Namagana Eisei Parama Dhyana Arana Kariha Paramana. O cantar dos santos nomes de Shri Radha Krishna é a meditação suprema. Não aceite nenhum outro processo como sua meta. Isso é do Shri Prema Bhakti Chandrika, canção 6, verso 15. Shri Krishna é a própria fonte ou a causa fundamental de todas as encarnações, Bhagavat Swarupa, e sua Ladini Shakti é Shri Radha. Entre casais tais como Shri Shiva Parvati, Shri Lakshmi Narayana, Shri Sitaram e Shri Rukmini Krishna, o nome do casal divino Shri Radha Krishna é de fato o objeto máximo de adoração para todas as divas. Etavan evaloke ismin Pumsandharma Parasmitaha Bhakti Yogo Bhagavati Tanama Gaha Nadibir. Srimad Bhagavatam, 6º canto. A atividade religiosa suprema, ou dever supremo, para as divas deste mundo é conquistar sentimentos devocionais aos pés de lótus do Senhor, por métodos tais como o cantar dos santos nomes. Jai Shri Radhe. Outra pergunta de Shriman Mahaprabhu: qual é o destino de quem deseja a liberação e de quem deseja o prazer dos sentidos? Mukti Bhukti Vanchaye Kanha Dunharagati Stavara Deha Deva Deha Yaiti Avastiti. Shriman Mahaprabhu perguntou: qual é o destino daqueles que desejam a liberação e daqueles que desejam o prazer dos sentidos? Shri Ramanandara respondeu: aqueles que desejam liberação e aqueles que desejam o prazer dos sentidos alcançam corpos de espécies imóveis e semideuses, respectivamente. Então, aqueles que desejam a liberação se tornam seres vivos e imóveis, e aqueles que desejam o prazer dos sentidos se tornam semideuses. Para o Gurudeva, comentário: aqueles que realizam atividades piedosas neste mundo alcançam os corpos de Indra, o rei do céu, ou outros semideuses. Outra forma de ler isso é que eles nascem numa família humana de alta classe. E aqueles que praticam atividades inauspiciosas repetidamente assumem corpos de espécies imóveis, tais como as árvores, os vermes, os insetos, alcançam os corpos de espécies imóveis, tais como as árvores, e também os corpos de vermes, insetos, pássaros e animais selvagens. Aqueles desejosos de liberação, que não têm o menor desejo de desfrutar da matéria, ou em outras palavras, aqueles cujas atividades estão desprovidas de consciência e cuja consciência está em estado de sono profundo, alcançam corpos de espécies de vida imóveis, ao passo que aqueles que se dedicam ao prazer material alcançam corpos apropriados para satisfazer seus desejos, nascendo nos sistemas planetários ou nos planetas superiores como semideuses. Muktya ya prastaratvaya
Shastramuche Mahamuni Gautamantam Vijanitha Yata Vita Tataiva Saha. Aqueles que se fundem no Brahman indiferenciado, Sayujamukti, se tornam inconscientes como as pedras e alcançam um estado de inatividade espiritual ou destruição espiritual. E aqueles que seguem as teorias de Gautama se libertam e alcançam um estado semelhante. O que se explica a seguir tem a ver com aqueles que têm desejos de prazer dos sentidos. Istreha devata jagyai swalokam yati jagika bundita deva vatatra bhogan divyan nijajitam. O 11º canto do Srimad Bhagavatam. Aquele que adora os semideuses, ao receber o resultado de suas atividades piedosas, vai para os planetas celestiais, onde desfruta como um semideus. Kvachit puman kvachit chastri kvachin nobhayam andadi devo manushyastriyagva yata karma gunam bhavan. Segundo o trabalho que tenha realizado e os modos da natureza que tenha adquirido, o ser vivo nasce às vezes como ser humano, às vezes como semideus, e às vezes como passarinho, animal e assim por diante. Cega pela ignorância, a diva às vezes se torna homem, depois mulher, depois um eunuco. Srimad Bhagavatam, 4º canto. Na Gita também se diz: Traividya mam somapaputa papa jagai ista swagatim pratayante te punyam asadya surendra lokam arshnanti divyam divideva bhogam tetam bhuktva swarga lokam vishalam shne punye macha lokam vishanti evantai dharmam anuprapana gata agatam kama kama labante. Aqueles que são cheios de desejos materiais e dedicados às atividades fruitivas mencionadas nos 3 Vedas adoram-me e bebem somarasa, os remanentes do Jagya, e oram para ascender ao céu. Pelo resultado de suas atividades piedosas, eles atingem o planeta de Indra e desfrutam de apetrechos divinos adequados para os semideuses. Depois de terem desfrutado nos vastos rincões dos planetas celestiais, quando o seu acúmulo de atividades piedosas se exaure, então de novo eles caem a este mundo de nascimentos e mortes. Portanto, pessoas que praticam este sakama karma, ou atividade orientada para recompensa, conforme se descreve nos 3 Vedas, essas pessoas são cheias de medíocres desejos materiais e repetidamente vagueiam no ciclo de nascimentos e mortes. Devemos observar que em certos livros as palavras Mukti Bhukti são substituídas pelas palavras Mukti Bhakti. A conclusão é que quem deseja Bhakti no momento da perfeição alcança os corpos de companheiros de Shri Krishna adequados para seus humores e prestam serviço amoroso a ele de acordo com seus bhavas respectivos ou seus respectivos sentimentos de servidão. Quando eles conquistam esse serviço ao Senhor, isso se compara a eles terem alcançado o corpo de semideuses. Como resultado de conquistar o serviço a Shri Krishna e obter o corpo parecido com o de um semideus, a palavra Bhakti às vezes
é usada no lugar de Bhukti, pois, assim como os semideuses têm liberdade para desfrutar variedades de felicidade, da mesma maneira, o devoto que tenha alcançado o corpo de um companheiro de Krishna saboreia uma variedade de raça impressionante participando nos passatempos de Krishna. Jai Shri Radhe. Versos 257 e 260. 3 versos. Arasa Gyakaka Chushe Gyana Nimba Pale Rasa Gyak Kokila Kaya Premamra Mukule Abhagya Gyani Asadvaya Shushka Gyana Krishna Premamritapana Kari Bhagyavan Ei Mata Dui Jana Krishna Katha Rase Nitya Gita Rodani Hoila Ratri Sheshi Donhe Nija Nija Kari Chalila Vihani Sandhya Kali Raya Asi Milila Aradini. Na verdade, 4 versos. Até o verso 257 a 260. Aí depois, Gurudeva tem um outro capítulo que é aberto aqui, que é chamado A Última Noite, em que Gurudeva ainda vai derramar muito néctar sobre os nossos ouvidos. Então a tradução desses 4 versos é: os Brahmagyanis impersonalistas que não têm conhecimento das doçuras transcendentais são como os corvos que continuam a comer o fruto amargo e sem gosto da árvore Nim, ao passo que aqueles que desfrutam das doçuras de Bhakti Rasa, os Rasikas, são como os cocos que saboreiam os brotinhos macios e fragrantes da manga de prema. Os desafortunados especuladores empíricos, Gyanis, simplesmente experimentam a felicidade do conhecimento impessoal seco e sem gosto, e se consideram afortunados. Contudo, aqueles que são realmente afortunados bebem constantemente o néctar de Krishna Prema. Os Gyanis permanecem ignorantes da felicidade de Bhakti Rasa e apenas o desejo de alcançar a Sayuja Mukti, de se fundir no Brahman, que é seco, nirasa, desprovido de atributos e que não tem gosto, forma, qualidades, passatempos. Não, eu perdi essa frase aqui, vou ler de novo. Os Gyanis permanecem vamos voltar aqui. Os desafortunados especuladores empíricos simplesmente experimentam a felicidade do conhecimento impessoal seco e sem gosto e se consideram afortunados. Contudo, aqueles que são verdadeiramente afortunados bebem constantemente o néctar de Krishna Prema. Os Gyanis se mantêm ignorantes da felicidade de Bhakti Rasa e apenas desejam alcançar a Sayuja Mukti, de se fundir no Brahman, que é seca, nirasa, desprovida de atributos e que não tem gosto, forma, qualidade, passatempos ou impressionante variedade de bem-aventurança. Deste modo, eles permanecem absortos na ilusão da suposta unicidade da Diva e Brahman, Brahma Aikya Jnana, que não tem existência verdadeira em absoluto. Sendo afastados de Bhakti Rasa, eles simplesmente mastigam os frutos da árvore Nim sob a forma dos 4 supostos Mahavakyas, ou afirmações principais dos Vedas, cantando Aham Brahmasmi, eu sou Brahman, etc. Comentário de Srila Gurudeva.
Shri Krishna Das Kaviraj Goswami diz que este conhecimento falso é como a fruta amarga da árvore Nim, que não é saborosa, e que as divas que são como corvos desfrutam, porque essas divas são briguentas e apegadas à lógica falsa. Deste modo, prema é comparado aos brotos de uma mangueira, cujo gosto é tão doce, é um gosto que todos querem e que é cheio de um suco saboroso. Os devotos de Shri Krishna que saboreiam isto, são comparados aos cocos. Eles são afortunados, ao passo que os gyanis não têm boa fortuna. Dessa maneira, Srimad Mahaprabhu e Ramananda passaram a noite inteira saboreando a raça de Krishna Katha ou assuntos relacionados a Krishna, e desse modo, enquanto cantavam, dançavam e choravam, a noite terminou. Na manhã seguinte, partiram para cumprir seus respectivos deveres. Porém, à noite, Shri Ramananda voltou ao encontro do Senhor e passou a noite inteira com ele como antes. Então agora, Gurudeva entra no último capítulo do livro, que se chama A Noite Final, né? Que o livro é separado em capítulos com assuntos especificados. Então cada capítulo vai cobrir uma certa quantidade de versos do capítulo original do Shri Chaitanya Charitamrita, chamado Shri Rai Ramananda Samvada. Então, capítulo 8, versos 261 a 264. Istagosti Krishna Katha Kahi Katakshana Prabhupada Dhari Raya Kari Nivedana Krishna Tata Radha Tata Prema Tata Sa Rasa Tata Lila Tata Vivida Prakara Eva Tata Mora Tite Koila Prakashan Brahmake Veda Jena Padaila Narayana Antaryami Ishwarera Eiriti Hoi Bahire Nakahe Vasta Prakasha Hridoi. Naquela noite, quando Shri Ramananda veio ao encontro de Srimad Mahaprabhu, ambos conversaram sobre assuntos relacionados a Shri Krishna por algum tempo. Depois disso, Shri Ramananda agarrou os pés de lótus do Senhor e orou com toda a humildade. Você manifestou em meu coração as verdades relativas a Krishna, Radha, Prema, Rasa e variedades de passatempos. Isto é exatamente o que Shri Narayana comunicou. É exatamente assim que Narayana comunicou os Vedas ao Senhor Brahma. A super-alma, ou controlador supremo no coração de todos, sempre fala no íntimo e não externamente, deste modo concedendo uma manifestação do objeto desejado no íntimo. Esta é a prática genérica do Paramatma. Então essa é a tradução belíssima dos versos que são aqui falados. Tem a narração de Krishna Das Kaviraj e os versos falados por Ramananda glorificando Srimad Mahaprabhu. Aí Gurudeva vai explicar como descreve a Shvetashvatara Upanishad. Shri Bhagavan manifestou e compilou os Vedas, que foram revelados no coração de Brahma. Ele manifestou e compilou os Vedas. Yo Brahmanam Vidadhati Purvam Yovai Vedam Cha Prahinoti Tasmai Tamhadevam Atma Buddhi Prakasham Mumukshurvai Sharanam Aham Prapadye. Eu aceito o refúgio daquele Bhagavan Shri Krishna que no começo da criação inspirou ou manifestou o conhecimento védico no coração de Brahma.
e que manifesta conhecimento do eu, Atma Buddhi. Krishna manifesta conhecimento do eu. Também Srimad Bhagavatam diz: Praha Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Brahmane Bhagavat Proktam Brahma Kalpa Upagapte. Shri Shukadeva Goswami falou este Srimad Bhagavatam Mahapurana, que é igual aos Vedas, da mesma maneira que o próprio Bhagavan falou com o Senhor Brahma no princípio da criação. Uau! Aqui uma comparação muito interessante, né? Provando que o Harikatha é transcendental. Se Shukadeva Goswami, né? Bhagavat falou Srimad Bhagavatam, que é igual aos Vedas. Da mesma forma, Krishna falou Bhagavatam ao Senhor Brahma no começo da criação. Kalena Nasta Pralaye Vaniyam Veda Sangita Maya Dao Brahmane Prokta Dharmo Jasyam Madatmakaha. Esse é o 11º canto do Bhagavatam. Krishna está conversando com Arjuna. Meu querido, com Uddhava, perdão. Meu querido Uddhava, com a passagem do tempo, esta mensagem do conhecimento védico perdeu-se quando aconteceu a aniquilação. Por isso, quando ressurgiu a época da criação, eu assumi a responsabilidade de instruir Brahma. E nessas instruções, de fato, descrevi o serviço devocional a mim, Bhagavadana. Lila katais te katita samasyata katsnena najopya vidhatum isha. O melhor dos coros, eu fiz uma breve exposição dos passatempos de Shri Bhagavan. Isso é Bhagavatam, 12º canto. Mesmo o próprio Senhor Brahma seria incapaz de descrever esses passatempos em sua inteireza. Kaismai Jena Vibhashitoyam Atulo Gyana Pradipa Pura. 12º canto de Srimad Bhagavatam. Este Srimad Bhagavatam é a melhor manifestação de conhecimento da verdade a respeito do Senhor Supremo. Bhagavan Narayana o manifestara anteriormente no coração do Senhor Brahma. O propósito de Shiraya aqui é mostrar a semelhança entre a maneira como o poeta original Shri Brahma recebeu conhecimento védico completo em sua mente, simplesmente pela vontade de Shri Bhagavan, e a maneira pela qual Srimad Mahaprabhu manifestou todas essas verdades no coração de Shri Ramandarai e depois fez com que ele revelasse essas mesmas verdades falando-as. De Srimad Mahaprabhu Ki Jai. O verso seguinte do Srimad Bhagavatam dá prova da afirmação de Ramanandarai. Porque Ramanandarai está fazendo uma comparação elevadíssima. Está dizendo que quem dá Harikatha, se é um devoto puro, isso que ele está fazendo não é diferente do que Brahma fez quando comunicou, transmitiu o conhecimento, todo o conhecimento védico ao coração de Brahma, Krishna, no momento da criação. Então aqui, Srila Ramandarai vai citar o primeiro verso do primeiro capítulo, do primeiro canto do Srimad Bhagavatam. Janma Jasa Jatam Vayat Itaratai Chadesho Abhigasarat Tene Brahma Hridaya Adikavaye Mohanti Yatsuraya Tejovari Mridam Yata Vinimayo Yata Trisargo Misha Dhamnas Swena Sada Nirasta Kohakam Satyam Param Dimahi. Meditamos naquele Brahman, aquela forma de eternidade e verdade, por intermédio de quem este mundo é criado, mantido e destruído. Ele permeia todas as substâncias espirituais.
Deste ser transcendental surge o mundo espiritual e o ser vivo individual, ambos os quais são semelhantes em natureza a ele, Krishna. A criação material temporária, contudo, é diferente dele. Ele não é matéria inerte, ele é consciente. Ele não é dependente. Ele se manifesta por si mesmo. Tampouco ele é Hiranyagarbha Brahma, que apareceu do umbigo de Garbhodakashayi Vishnu. Pelo contrário, ele concedeu a Brahma o conhecimento védico. Ele faz com que mesmo grandes eruditos fiquem confusos. De uma maneira que a ilusão cria miragens, assim como o suposto aparecimento da água nos brilhos refulgentes do sol, da terra na água e da água na terra seca. Esta criação material, consistindo nos estados de sono, sonho e sono profundo, dorme. Perdão. Esta criação material, consistindo nos estados de sono, sonho e sonho profundo, esta criação dorme, está adormecida. Esta criação, eu gosto de novo, desculpa. Essa criação material consistindo nos estados de sono, sonho e sonho profundo é ocasionada pelos três modos da natureza material. Por intermédio de sua potência ilusória, a potência ilusória de Krishna, esta criação material parece eterna, embora seja temporária. Por intermédio de sua própria refulgência, que se manifesta por si só, ele sempre permanece e em cada condição é liberado da potência ilusória chamada Maya, ou suas atividades. Então, essa é a tradução do primeiro verso do Srimad Bhagavatam. Então, eu vou deixar para ler no próximo encontro, o resto do livro, talvez, o resto do capítulo, porque esse comentário é muito longo. Então vamos encerrar um pouco mais cedo hoje. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Sachidananda Gora Hari, Jai Nityananda Prabhu Giriraj Maharaj, Rupanuga Guru Varga, Vancha Kalpatarubhyaścha Kripasimudabhyo Vacha, Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. Dandavat Pranam, Jai Shri Radha.